Conexões Sistêmicas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexões Sistêmicas. Eu sou Elaine Santos e hoje vamos conversar com a nossa psicóloga Sheila Querido sobre algo que parece simples, mas que é absolutamente fundamental para qualquer relacionamento amoroso: o equilíbrio. Sheila, como você está? Oi, Elaine, que alegria estar aqui novamente. E que tema importante, porque sabe, o equilíbrio é realmente o que fertiliza o amor. Fertiliza? Que palavra bonita! Mas o que você quer dizer com isso? Que quando há equilíbrio, o amor flui naturalmente. Quando não há, o amor fica sufocado, enfraquecido, aprisionado e com alguns outros prejuízos. Sheila, vou fazer uma pergunta bem direta. Como a gente sabe se um relacionamento está desequilibrado? Você sempre com ótimas perguntas, Elaine. Vou fazer algumas perguntas para que os nossos ouvintes reflitam. Primeiro, ele ou ela deve algo para você? Tipo, você sente que está sempre cobrando algo? Como uma dívida emocional? Exatamente. Ou então, você deseja que ele ou ela mude para te agradar? Você só será feliz com essa pessoa quando ela fizer tal coisa para você? Ah, isso é bem comum, né? Como quando você mudar, aí sim eu vou ser feliz. É muito comum, Elaine. E aí tem mais. O que ele ou ela faz que parece pequeno diante do que você faz para ele ou ela? Você sente que dá muito mais do que recebe? E isso afeta o relacionamento? Afeta muito, porque quando uma das partes se sente melhor que a outra, quando um se sobrepõe, não há relação que sobreviva, não é? Não há relação que sobreviva. Que forte! É mesmo, porque o relacionamento afetivo precisa ser duas partes iguais, complementares. Se uma for maior que a outra, não há um encaixe harmonioso e as duas partes ficam ali prejudicadas. Mas como assim maior? Você quer dizer em termos de importância? Sim, de importância, de valor, de contribuição. Quando um se coloca como maior, mais importante, como se estivesse fazendo mais favores, aí quebra-se a relação de igualdade e o laço do amor. E a única exceção é... A relação entre pais e filhos, aí sim, os pais são maiores, os filhos são menores. Isso é natural, é necessário. Mas em um relacionamento afetivo entre adultos, entre um casal, não pode haver essa diferença. E você tem mais perguntas para os nossos ouvintes se autoavaliarem? Tenho sim. Essas perguntas podem até chocar os ouvintes, mas vamos lá. Você precisa ensiná-lo a ser ou fazer como se ele fosse incapaz? Tipo, se você fica sempre corrigindo, sempre orientando. Exatamente. Ou então, o que ele ou ela, né, faz para você que parece bem menos do que você faz para ele ou para ela? Você está sempre contando os pontinhos, anotando ali no caderninho? Contando os pontos, que triste. É triste mesmo, Elaine, porque quando começamos a contar, a gente já perdeu o outro, já perdeu o amor. E tem mais uma pergunta que é muito importante. Você precisa cuidar dele ou dela, da relação, senão vai tudo pro buraco? Tipo, quando você é responsável por tudo. Já viu isso? Quando você é responsável pela relação, pelo outro, por si mesmo. Exatamente. É aí que a gente chega em uma pergunta que resume tudo isso. Você precisa cuidar de você, dele, do outro e da relação? Se a resposta for sim, você está carregando tudo isso sozinho e aí o desequilíbrio será bem grave. E qual é o problema disso, Sheila? Além do óbvio, né? Que é cansativo. O problema é que quando um dá demais e quando oferece sem medidas, isso sufoca o outro, aprisiona. É como se você estivesse dizendo na entrelinha, assim, você não é capaz, você precisa de mim para tudo. Isso diminui o outro. Verdade, diminui. Sim, querer bem demais o outro e oferecer sem medidas pode sufocar e aprisioná-lo. E querer em demasia que o outro não pode oferecer é diminuir o outro, é dizer que ele não é suficiente.
Nossa, isso é pesado. É pesado mesmo, Elaine, porque o amor deveria ser leve, fluido, deveria nutrir e não sufocar. Então, Sheila, como a gente consegue esse equilíbrio? Começando com uma compreensão muito óbvia nas relações afetivas. Receber e oferecer precisam estar em equilíbrio. Não é sobre dar tudo ou receber tudo, é sobre uma troca justa e equilibrada. Uma troca justa, ok. Mas como a gente mede isso? Não é sobre medir, Elaine, é sobre sentir. É sobre você se perguntar: eu estou dando o que eu posso dar sem me sacrificar, sem roubar o espaço do outro? Eu estou recebendo o que o outro pode me oferecer sem exigir mais dele? Ah, entendi. É sobre aceitar o outro como ele é. Exatamente. É sobre concordar com o outro do jeito que ele é, com as suas capacidades, com as suas limitações. É sobre você também ser aceito como você é. Isso não soa como algo bom? Ser aceito como eu sou? E como isso muda a relação? Muda tudo, Elaine. Quando cada um cuida de si, quando o outro cuida dele e os dois cuidam da relação de uma forma equitativa, o amor flui levemente, sem peso, sem ressentimentos. Flui levemente. Sim, é como se a gente estivesse em uma balança perfeita. Nem você está acima, nem ele está abaixo, ou vice-versa. Vocês estão ao lado igualmente. E isso é possível? Porque parece que muitas pessoas vivem nesse desequilíbrio. É possível, sim, mas exige consciência. Exige que você olhe para os seus padrões, para as suas expectativas. Exige que você reconheça quando está tentando controlar, quando está tentando mudar o outro, quando está oferecendo demais. E quando a gente reconhece? Sabe, é quando a gente consegue dar aquela parada e olhar um pouco de fora, um pouco distanciado. Quando a gente consegue recalibrar, quando a gente consegue voltar lá ao equilíbrio. Sheila, você tem uma imagem que ajude a entender isso melhor? Tem uma imagem, sim, a imagem de uma gangorra. Imagina você de um lado, de pé, e a outra pessoa do outro lado. Se você oferece demais, a gangorra pesa do outro lado. Se você oferece de menos, o outro oferece de menos, a gangorra vai lá para o alto. Para a gangorra ficar equilibrada, os dois lados precisam estar com o mesmo peso, com a mesma medida. Ninguém está sendo esmagado, ninguém está flutuando. Os dois estão oferecendo o amor de uma forma igual, em paz. Isso é o equilíbrio que fertiliza o amor. Imagem perfeita. Sheila, e você tem uma reflexão para deixar com os nossos ouvintes hoje, certo? Tenho e quero deixar aqui para quem vai ouvir. A pergunta é: o meu relacionamento está equilibrado? E se a resposta for não, eu peço para você ter coragem para olhar para isso, de reconhecer onde está o desequilíbrio. Porque o equilíbrio não é um destino, não é algo impossível, ele é um processo. É você estar sempre ajustando, sempre buscando aquele ponto de harmonia. E se alguém sentir que precisa de ajuda para trabalhar isso? As constelações familiares são espaços poderosos para isso, porque quando conseguimos ver essas dinâmicas de forma transparente, traz a luz, traz a compreensão e com isso conseguimos entender por que está dando mais ou por que está recebendo menos. Ficou até engraçado falar assim, né? Mas é isso mesmo. E assim a gente consegue fazer mudanças reais. Voltamos ao equilíbrio e deixamos o amor fluir, esse amor que merecemos, que todos nós merecemos, dentro de uma relação afetiva. É lindo isso, Sheila. Gratidão por essa conversa. Obrigada a você também, Elaine. É sempre muito bom estar aqui com você e desejo que essas informações sejam úteis para os ouvintes. Um grande abraço. E como vocês ouviram aqui no podcast Conexões Sistêmicas, lembrem-se, o equilíbrio fertiliza o amor. Quando cada um cuida de si, quando o outro cuida dele e quando os dois cuidam da relação de forma equitativa, o amor flui levemente. Nos encontramos no próximo episódio.